cante até. Professoras, professores, entende? Então não é aqui demérito ou mérito nenhum. A situação é informativa. Tranquilo, Nana? Então eu vou aproveitar uns minutinhos aqui. A gente tem alguns minutinhos aí, então, como todo mundo acompanha o programa PG Geral, eu falo aqui um pouquinho da fé, um pouquinho do que trata a questão do seguimento, a questão que devemos ter no nosso coração, independente de projetos ou da situação em que cada um se encontra, mas sim o caminho de Deus, o caminho que nos leva à razão de viver, ao caminho que nos traz o acordar e o despertar, todos os dias, o agradecimento que devemos ter no nosso coração pela nossa existência e pela devoção a Deus. Então eu tenho que dizer que o programa PG Geral, ele trata aqui sim de várias questões. Eu estava ali pensando agora o que eu deveria falar nesse momento de reflexão de fé. Quando a gente fala na fé, independente em que situação estamos, nós devemos pensar no nosso semelhante. Eu quero agora chamar um pouquinho a atenção para você que está me assistindo. Se coloque um pouquinho como protagonista dessa história. Você costuma se comparar aos que têm mais que você? Já paramos para pensar que às vezes devemos nos comparar com quem tem menos que nós. E essa é um grande exemplo. Se formos observar o que Jesus disse: se te queixas do pouco que te garante a vida, pensa na criancinha que adormece com fome, no amigo sem trabalho, vendo os filhos sem pão, na mulher esmolando para o filho doente. Reflete nos que sofrem, muito mais que nós mesmos. E meditando em ti, darás graças a Deus, sobre tudo e sobre todos. Eu vou chamar a atenção um pouquinho agora, porque me lembrei de uma história em que eu contei nesse programa e muitas pessoas me pediram para que eu a repetisse. E eu me lembrei de uma história de um trabalhador de um povoado aqui mesmo, do nosso Brasil. De um determinado povoado, e não existia um trabalho pior que aquele desse trabalhador. Ele era porteiro de um prostíbulo. Prostíbulo é o que algumas pessoas entendem como se fosse uma casa de mulheres, um bar de mulheres. Mas naquele povoado era o único trabalho que ali existia para essa pessoa. Mas essa pessoa, ela tinha assim um grande coração. Ela era muito vinculada aos caminhos de Deus. E foi trabalhar. E não existia trabalho pior naquele povoado que ser porteiro do prostíbulo. E ele estava lá em seu trabalho, ganhando o pouco que tinha. E um dia chegou lá uma determinada pessoa para ser gerente, um jovem empreendedor daquele prostíbulo. E propôs uma nova reformulação. E chegou para esse porteiro e falou: você, para continuar trabalhando aqui como porteiro, você vai ter que anotar todo um relatório mensal das pessoas que frequentam e dos valores que entram e saem. É você. E o porteiro falou que não seria possível, pois ele não sabia nem ler e nem escrever. Aí o jovem empreendedor, gerente do prostíbulo, falou: então eu vou ter que te dispensar. E ele falou: não, mas eu não tenho outra atividade, não sei fazer outro trabalho. E o gerente falou: me desculpe, mas eu não posso fazer nada. Então esse porteiro decidiu que, com aquele pequeno acerto do tempo de trabalho, ele resolveu que poderia então, já que era ele, o porteiro, que consertava os móveis quando ali estragavam, comprar uma caixa de ferramenta no povoado vizinho. E com o acerto que fez, foi até o povoado vizinho para comprar a caixa de ferramenta. A distância do povoado vizinho eram 2 dias de viagem, em cima de uma mula, que era o transporte que ele tinha. E ele foi, e assim o fez.
E quando ele trouxe essa caixa de ferramenta, um vizinho seu, no seu regresso, veio emprestar um martelo. E ele disse: "Me empresta o seu martelo que eu preciso e te devolvo amanhã." Ele respondeu: "Mas eu preciso do martelo para trabalhar. Eu vou fazer pequenos concertos para sobreviver." Aí o vizinho falou: "Mas eu te pago então, por esse martelo." Ele emprestou o martelo. E no outro dia o vizinho voltou à sua casa. "Eu preciso do martelo. Você não me venderia esse martelo?" Ele resolveu então que se ele vendesse aquele martelo e fosse buscar outro, ficaria caro, mas o seu vizinho falou: "Eu ajudo a pagar a viagem, já que é um povoado distante, para que você traga outra ferramenta." Ele aceitou, e assim o fez. Novamente ele foi ao povoado vizinho e trouxe outra ferramenta. Logo então, esse vizinho falou para outras pessoas e ele ali tinha algumas ferramentas para dispor. E ele teve uma ideia então de ir ao povoado vizinho trazer essas ferramentas para assim poder repassar naquele povoado, já que ali não existia. E naquele momento ele foi ficando conhecido pelo trabalho que fazia e resolveu então abrir uma pequena loja e ir até o povoado vizinho para trazer ferramentas para assim ali vender essas ferramentas no povoado em que vivia. E após algum tempo, alguns anos, onde ele ficou bastante conhecido, ele resolveu então que existia um amigo dele, lembrou desse amigo, e que o amigo poderia ajudá-lo. Ele que era torneiro e confeccionava martelos, pregos, era um torneiro, um ferreiro, e poderia fabricar para ele esses martelos, alicates, talhadeiras, pregos, parafusos. E fez uma proposta. Em pouco tempo, ele conseguia já que ele mandasse o material necessário, matéria-prima, para que ele confeccionasse suas próprias ferramentas. E após algum tempo, já muito conhecido, dono já de uma grande loja, de uma grande empresa, ele resolveu que iria ali propor àquele povoado construir ali uma escola, onde as crianças da escola poderiam receber ensinamento, além de algum ofício. Para ocupar em sua vida, além de aprender a escrever. E quando ele terminou a escola, na inauguração da escola, então o prefeito do povoado lhe chamou e lhe entregou as chaves da escola. Ele abraçou e lhe disse: "É com muita gratidão que lhe entregamos as chaves para que faça aqui a abertura do livro ata da inauguração da escola." Novamente, esse ex-porteiro de prostíbulo falou ao prefeito: "Eu bem que gostaria de assinar o livro ata, mas não sei ler e escrever." Aí o prefeito lhe perguntou: "Como você é grande de uma grande empresa, não sabe ler e escrever?" Ele falou: "Não sei te responder, mas te digo sim que se soubesse ler e escrever, poderia ser até hoje um porteiro do prostíbulo." E ele falou: "Então me diga seu nome, que eu vou anotar aqui no livro, na inauguração da escola." Ele disse: "Meu nome é Valentim Tramontina." Ele só é dono de mais ou menos 10 fábricas, 5.000 funcionários. Isso que eu contei diz respeito a uma história real que aconteceu aqui, na cidade de Carlos Barbosa, no estado do Rio Grande do Sul. Eu contei essa história para que nós entendamos que quando a gente está no caminho de Deus, acontecem desígnios na nossa vida. E muitas vezes até nos perguntamos por que muitos trabalham e buscam uma ascensão.
e não conseguem. E o Valentim Tramontina, mesmo sem estudo, conseguiu ser dono de uma grande indústria, muito grande indústria, que exporta para mais de 30 países. É uma resposta simples. É Deus. Essa é a nossa mensagem do programa de hoje. Quero agradecer a doutora Maria. Obrigado pela... E esse comentário que você fez no final, muito, muito lindo. Muito esclarecedor. E muitas pessoas realmente, apesar, né, porque dizem que a escola, ela funciona assim, o aluno aprende com o professor, sem o professor ou apesar do professor. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser, às 21 horas,